Todos sabemos que o final do mangá de Shingeki no Kyojin carregou várias polêmicas e ainda carrega várias inconsistências. Mas, com certeza, a maior delas e que causa bastante barulho no fandom até hoje é sobre o Armin agradecer o Eren pelo massacre do mundo. Mas analisando a frase dita por Arlet no original em japonês, será mesmo que ele agradece as atitudes do seu amigo? Ou existe algo na qual ainda não havia sido explicado para nós? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui tocar nesse assunto polêmico, né? Estamos aqui prestes ao último episódio da da quarta temporada, da segunda parte de Shingeki no Kyojin, que ainda não é o final. Mas a gente vai falar, vamos tocar nessa parte. Eu já tô com essa pauta pronta, pelo menos já fazem ali umas... Desde o começo dessa segunda parte, eu acho que eu tô com essa pauta pronta. E a gente vai conversar com todos esses detalhes referente a essa conversa do Armin com o Eren. E principalmente da fala do Armin agradecendo o Eren por massacrar ali o mundo de Shingeki no Kyojin. Então, se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita informação importante por aqui. E é claro, fique com a gente porque a gente pode chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Fica com a gente com nossos conteúdos, acompanha os nossos trabalhos de Black Clover, Boku no Hero por aí, que tem muita coisa legal pra gente falar por aqui ainda. Vamos lá, antes de tudo, antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, eu preciso fazer um disclaimer, né? É legal fazer os memes, Eren Pru, Eren Pombo, né? Fazer todas essas coisas e tudo mais. Mas antes de você meter aí nos comentários, falar alguma coisa, né, ou algo do tipo, menosprezando essa parte, falar que eu tô passando pano, coisa do tipo, eu vou pedir mais uma vez para você assistir o vídeo até o final. Assista o vídeo até o final e aí no final você chega à conclusão. Aí você manda o seu comentário para ver o que você acha sobre isso, né? Porque eu acho que faltou muita organização nesse final. Partes por culpa do Isayama, partes por culpa da editora e também partes por culpa do editor. E eu vou explicar aqui o porquê disso tudo foi algo muito peculiar quando veio do Oriente para o Ocidente e que causou uma grande confusão nesse final que já era delicado, né? O final de Shingeki no Kyojin já era delicado e se tornou ainda mais uma catástrofe no meio do fandom do mangá. Vamos lá, né? A sequência de capítulos do final de Shingeki no Kyojin trouxe muita polêmica por causa das escolhas do autor. Portadores antigos ajudando a aliança, ninguém do grupo final morrendo, conveniências de roteiro atrás de conveniência de roteiro e muito mais. Tudo isso prejudicou pra caramba o final do mangá, mas nada disso se compara ao fato do Armin agradecer o Eren pelo genocídio. Essa fala do Armin acabou tornando o final de Shingeki no Kyojin ainda mais complicado. Tanto para as pessoas que gostaram do final, né, que tem aquelas pessoas que gostaram de toda a trama e a forma que foi apresentada, quanto também das pessoas que odiaram o final e não vieram ter algum sentido. Porque como faria sentido o Armin agradecer o Eren pelo genocídio, sendo que ele havia lutado para parar o personagem, sendo que ele havia lutado para matar o Eren? Isso não faria sentido. Como que o Armin poderia agradecer ao Eren pela morte de milhares de pessoas? A frase em inglês traduzida do japonês ficou algo como: Eren, thank you. You become a mass mother for our sake. I promised I won't let this error go to waste. Né? Meu inglês maravilhoso. Que traduzido temos: Eren, obrigado. Você se tornou um assassino em massa por causa de nós.
eu prometo que não vou deixar esse erro ser desperdiçado. Acaba se tornando ali algo meio paradoxo, né? Se a gente perceber toda essa tradução de um contexto muito mais complicado do que estávamos acompanhando no capítulo. Isso acaba sendo bizarro se você parar para pensar como o Armin poderia estar agradecendo pela tanta matança que o Eren acabou causando ali no mangá. Esse pensamento ali, desse paradoxo, fez eu comprar o mangá em sua versão original em japonês e ver se realmente o Armin está agradecendo o Eren por isso. E no original, podemos perceber que existem algumas mudanças que o inglês traduziu, que deixa as coisas no mínimo mais interessantes e de um jeito mais explicativo, que faltou um cuidado na tradução do japonês para o inglês, que a gente acabou sofrendo tanto com isso depois. Quem tá acompanhando o canal do Geek Brasil recentemente, pelo menos de uns 7, 8 meses pra cá, sabe que o LP tá aprendendo aqui o japonês, né? Tá aprendendo os idiomas japoneses e tudo mais. Então tem esses contextos de que no Japão a gente tem a língua ali japonesa separada em 3 características, né? Que é o hiragana, o katakana e também os kanjis. A gente tem os hiraganas, que são palavras, né? Na escrita do hiragana, são palavras ou coisas que vieram com origem japonesa, né? Tiveram ali a origem japonesa. O katakana são coisas que tiveram origens fora do Japão, mas que foram introduzidos ali no Japão depois, né? Palavras, por exemplo, quando se é utilizada o famoso best friend, né, para você referir ao seu amigo em inglês, lá no Japão a gente consegue utilizar, na verdade, o best friend, já que as palavras não têm como consoante sem ali as vogais em seus finais. Todas as palavras no Japão, normalmente, para ter um som parecido, precisa ali da vogal no final. Então meio que acaba colocando esses conceitos, e isso é escrito através ali do katakana. E também temos ali o kanji, que são símbolos para representar algumas palavras específicas, como casa, árvore, escola, entre outras coisas, facilitando ou até mesmo dificultando o aprendizado do idioma japonês, né? Mas facilita um pouco a escrita, já que você não tem que escrever vários hiraganas e vários katakanas, você vem ali com kanji e já simplifica ali sua escrita, se você souber ali muitos kanjis, né? Muitos desses contextos relacionados aos kanjis tiveram origem ali do alfabeto chinês. E aqui que vem o pulo do gato dessa frase do Armin para o Eren. A primeira coisa que a gente precisa explicar é o contexto do Armin agradecendo o personagem. Na primeira palavra que o Armin diz ali para o Eren, ele diz Eren arigato, que significa Eren obrigado. Aqui começa o primeiro erro da Rádio Patroa da forma como essa cena foi mal interpretada por um monte de gente, inclusive na tradução BR. Se analisarmos o termo da parte narrativa dessa cena, vemos que quando o Armin agradece o Eren é para finalizar a parte em que o prota está dizendo que eles vão lutar entre si até a morte. O Armin está lhe agradecendo por esse momento que eles passaram juntos, por ele ter explicado tudo para ele sobre o que seu amigo fez durante todo esse tempo, sobre todas essas explicações e como o Armin usaria essas explicações para fazer com que o restante da humanidade vivesse em paz, nem que se fosse ali por 200, 300 anos, né? Que a humanidade não levasse ali ou não fosse levado à extinção por todo esse tempo, já que o intuito do Eren era manter os seus amigos em paz e acabar com a maldição dos titãs. Então, temos a parte mais polêmica do capítulo. O Armin não está continuando a mesma frase. Quando ele fala Eren, muito obrigado, ele encerra aquele contexto de que o Eren havia apresentado os fatos para ele. E logo em seguida ele acaba dizendo outra frase ali para o Eren, na qual a gente tem no contexto dizendo o seguinte: mas nós temos um problema nessa frase na qual o Armin se refere ali para o Eren.
Tem dois kanjis utilizados aqui que tem origem chinesa e não japonesa, o que dificulta muito a tradução do que foi especificado. Esses dois kanjis que estão aparecendo aí na tela, que quer dizer ali o nome Takeshi, e acaba tendo ali uma dupla interpretação. A palavra Takeshi, ela é um nome no japonês e é dado para alguém em que os pais querem que tenha a mesma bravura que um guerreiro ou até mesmo uma conduta de um samurai. Mas com o acréscimo do terceiro kanji, que você está vendo aí na tela, significa alguém que age como Takeshi, né? Alguém que age como um guerreiro ou como um samurai. A figura de um samurai pode ser tratada de duas formas. Alguém que é visto como assassino, um ser que mata várias pessoas, mas também pode ser visto como um herói, como uma pessoa corajosa, dependendo do ponto de vista. O Takeshi, ele é um herói para quem está sendo salvo e um assassino para quem está sendo morto por essa pessoa. A tradução usada aqui é o termo como algo assassino, genocida, alguém que matou várias pessoas, ela acaba vindo ali do chinês. Esse é o contexto utilizado da palavra quando você vem ali da absorção relacionado ao chinês. Mas traduzido do japonês, lendo da mesma forma, temos os seguintes hiraganas, mas com um significado diferente. O Armin não está chamando o Eren de genocida apenas. O Armin está chamando o Eren de herói também. Afinal, um Takeshi, ele é algo referenciado a um samurai. E ao mesmo tempo que um samurai, ele pode ser um assassino, uma pessoa que mata várias pessoas, ele pode ser considerado como um herói também. Como eu falei para vocês, é um kanji bem complicado com duplo sentido que representa bem as ações do Eren. Ele se tornou um herói para Eldia, quebrando a maldição dos titãs e através ali libertando todos os seus amigos, deixando com que eles vivessem pelo menos na sua era em paz, deixando eles viverem sem a perturbação de se transformarem em titãs de novo e ficarem presos nesse ciclo infinito de um ficar devorando o outro para portar as habilidades ali dos titãs. Mas o kanji também chama o Eren de assassino, de uma pessoa que mata várias outras pessoas. E é isso que ele é, infelizmente é isso que ele é. Ele matou várias pessoas para que os eldianos pudessem viver livres. Em nenhum momento o Armin passou pano para o Eren. Ele apenas trabalhou os fatos. A palavra Takeshi referencia o Eren por ser um genocida, mas também por ser ali um herói. Ele está falando apenas as palavras do que o Eren é. Agora eu preciso falar algo para vocês aqui que precisa ser deixado bem claro. Faltou sensibilidade na tradução inglesa na versão oficial. Faltou uma nota explicando esse kanji e a tradução BR também falhou nisso. Na versão realmente do capítulo ali do volume 34, a tradução BR também falhou nessa situação. É de extrema importância essa nota ter sido criada para não gerar essa confusão que foi ocasionada. Um baú de pólvora que explodiu bem na nossa cara, com alguém toda hora mostrando que o Armin estava agradecendo o Eren por ter matado o mundo inteiro. Faltou uma nota explicativa para aprimorar ainda mais o contexto em que o Armin acabou referenciando o Eren a um herói, mas também a um assassino. Na forma como veio a tradução, parece que o Armin está agradecendo mesmo o Eren por tudo que ele acabou fazendo, da forma como o Eren acabou fazendo. E aí, eu acabei conversando com o Roberto Rodrigues, né, um tradutor oficial de One Piece no Manga Plus, né, do japonês direto para o português, e perguntei se existem algum enrosco sobre deixar notas em kanjis que não tem uma tradução literal, né? Às vezes as palavras ali usadas no japonês não tem uma tradução ali de uma palavra certa. Às vezes para traduzir um kanji é necessário uma frase, e aí você tem que adaptar uma palavra neste lugar, só que toda vez que você vai adaptar uma palavra neste lugar, você tem que criar uma nota. E aí o Roberto falou que não tem problema, mas no caso dele é que a Shueisha libera, ela autoriza as notas.
No caso da Kodansha, que é a editora que publica Shingeki no Kyojin, eu não sei como é feito, eu não sei como é realizado esse processo, mas no caso, se essa nota tivesse sido colocada nesse quadro, essa grande treta provavelmente teria sido evitada. Terminamos a frase do Armin com os seguintes dizeres que vocês estão vendo aí na tela. Que tem o significado de eu juro que eu não vou desperdiçar seus piores erros. Tá vendo como a frase ali do Armin agradecendo o Eren se enquadra numa parte e depois o restante do que a gente acompanha se enquadra em outra? Como o Armin poderia estar agradecendo o Eren, sendo que ele jura de todas as formas pará-lo? Não faz nenhum sentido pensar dessa forma. Mas analisando todo esse contexto, aonde será que brotou esse erro? Quem foi o culpado por todo esse erro na forma como foi trazido para o Ocidente, pensado apenas numa versão para o Oriente e todo esse rebuliço que foi criado para o mangá de Shingeki no Kyojin, principalmente desse final? Ainda existe erro do Isayama em colocar essa frase, essa bendita palavra ali nessa fala do Armin? Eu não chamaria de erro. Acho que ele quis criar algo mais poético em um momento delicado na história e o tiro, na minha concepção, pelo menos aqui para o Ocidente, saiu pela culatra. Usar um termo para ali alguém que dizimou 80% da humanidade do mundo, sendo uma bipolaridade como herói e genocida, na mesma palavra é no mínimo peculiar, né? Você colocar uma exatidão numa palavra que refere-se ao Eren sendo um herói e também ali um assassino, eu acho que é um pouquinho peculiar. Eu acho que faltou um pouquinho ali de pensamento para poder usar essa palavra sim ou não. Nós que temos uma língua bem menos poética que o japonês, sofremos muito com isso, com essas adaptações. Digo isso tanto para o português, quanto também para o inglês e para o espanhol. Normalmente línguas na qual vem do latim, se derivam ali do latim. Claro que o inglês não se deriva do latim, ele se deriva ali do alemão, uma linguagem mais antiga que o alemão, mas tem ali uma língua prima do alemão. E nós também temos o espanhol, o francês, o italiano e o português, que são línguas derivadas ali do latim. E aqui cabe a mão do editor também ter revisado essa parte, ter confrontado o autor em fazer algo mais simples nesse final para não deixar brechas a interpretações erradas. Da mesma forma que a editora que deixou a obra chegar aqui no Ocidente sem uma nota de revisão à tradução e a forma como foi definida, chamando apenas o Eren de genocida, mas sem um contexto relacionado ao heroísmo do personagem. Existe uma sequência de maus entendidos nesse final de Shingeki no Kyojin que deixa a obra em um estado ainda mais delicado. O final interpretativo sobre a destruição de Parades e a não colaboração do editor de uma forma mais efetiva levou o Shingeki no Kyojin a esse fim. Espero muito que a staff do anime consiga colocar esse quebra-cabeça no lugar, porque todas as peças, pelo menos até esse plot final, eram fantásticas, mas parece que nem mesmo o Isayama, através ali de apenas papel, caneta nanquim ou coisas mais que possa fazer um mangá, nem o seu editor, nem a sua editora souberam colocá-las da melhor forma possível no mangá.